Bom, eu quero voltar a acentuar o mistério político que algumas das boas declarações, nomeadamente do deputado Bravo Nico, não esclarece. O mistério político é que o governo do Partido Socialista se comprometeu ao nível europeu com o cumprimento a prazo, relativamente curto prazo, de metas, quer ao nível da escolarização de faixas etárias no ensino secundário, quer ao nível da redução drástica do abandono escolar, e a pergunta mantém-se. Como é que este compromisso pode ser validado com os cortes orçamentais previstos, que implicam dispensa de profissionais de educação e contração da rede escolar? Portanto, este é um mistério político. O mistério, que não é mistério nenhum, é uma opção ideológica, e é assim, acho que as pessoas presentes nesta sala e a faixa esquerda desta mesa sabe perfeitamente que a precariedade que dói na pele de cada um e de cada uma é uma questão ideológica e é uma questão política. A precariedade é muitíssimo interessante e é por isso que, evidentemente, é esperável que a coloquem ao lado direito da mesa, e eu já vou às respostas. A precariedade é uma estratégia para a extinção de uma carreira profissional, que tem uma significativa força social, política e intelectual, e é, ao mesmo tempo, uma fortíssima estratégia para a redução salarial e para a precarização das condições de trabalho. E percebendo nós o que é que significa exatamente a sustentação da precariedade, é assim que devemos entender as respostas que são dadas a esta questão. Sobre a questão que foi dirigida particularmente ao Bloco de Esquerda, e eu sugiro ao meu caro colega que possa consultar neste momento, se assim o entender, o site do Esquerda Net, onde esta questão está perfeitamente ultrapassada, com as propostas relativamente à vinculação daqueles que correspondem a necessidades permanentes de trabalho, de acordo com o quadro legal. Evidentemente esta questão está ultrapassadíssima. Em todo o caso, eu dou nota de que percebo perfeitamente o mal-estar que esta questão colocou. Percebo perfeitamente e respeito-a em absoluto. É que as propostas políticas em determinados contextos visam criar contexto político para, pelo menos, um ganho possível. Disse muito bem, aliás, fez a pergunta, deu a resposta. A iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda foi encavalitada na petição. A petição é recuada do ponto de vista do movimento da luta dos professores e daquilo que é o quadro legal que nós defendemos. Tem toda a razão. Tinha um objetivo, era responder àquilo que o Pedro Duarte aqui disse, que é insustentável para o PSD, insuportável para o PSD, inaceitável para o PSD, que um professor possa ser precário durante 10, 15 e 20 anos. E, portanto, o contexto político foi este. Percebe-se perfeitamente o mal-estar criado. O contexto político era, evidentemente, um repto perante declarações desta natureza, que o PSD viabilizasse, no mínimo, esta possibilidade, e, portanto, penso ter-lhe respondido. Em todo o caso, acho que vale a pena, se assim o entender, consultar as propostas que temos feito nesta matéria, como, entre outras, no dito site. Relativamente a algumas das questões aqui colocadas, eu acho que nós devemos continuar a centrar o debate naquilo que é absolutamente essencial a prazo, que é os compromissos que os partidos do tradicional arco do poder, PS, PSD e CDS, assinaram, implicam objetivamente uma contração da rede e implicam objetivamente a redução de milhares de professores. Aliás, são números do próprio Ministério, 80 agrupamentos já deu para limpar 5.000 horários pelo menos, e, portanto, eu acho que a exigência deste debate era de que cada um deles nos dissesse objetivamente quantos milhares está disposto a pôr no olho da rua. E com isto tudo, e como este é o horizonte da consciência, do debate e da luta com a qual nos comprometemos e que temos pela frente, é evidente que a prazo há uma outra questão que foi aqui introduzida como determinante, que é, obviamente, a questão que diz respeito aos horários de trabalho e às condições de trabalho a prazo que vão ser profundamente degradadas. É um compromisso, é um importantíssimo debate a fazer. É verdade que os governos do Partido Socialista pioraram drasticamente as condições de trabalho e o horário de trabalho dos professores e das professoras. Não lhes bastou introduzirem um modelo de avaliação para os manter quietinhos e sossegadinhos,
fizeram-nos mifrar até à medula, que é para não terem tempo para pensar, quer dizer, foi de uma eficácia extraordinária e, portanto, a prazo, o agravamento das condições de trabalho e dos horários de trabalho docente será, com certeza, se estes senhores ganharem, uma das linhas mais importantes de ataque e de defesa por parte daqueles que estão do outro lado e que têm as propostas alternativas. Vou à questão de quê? Das necessidades educativas especiais. Nós recebemos recentemente algumas associações, enfim, com representação. É uma vergonha para o país, é um recuo brutal, tem toda a razão. Este quadro legal tem de ser rapidamente eliminado. O que vale é que, apesar de tudo, foi aqui lançada alguma perspectiva nesse sentido. Há um recuo significativo. Proponho-vos, como pais e como mães, que elaborem uma CIF para os governantes que nos têm governado e que são responsáveis por estas políticas educativas. É um recuo inaceitável. Depois, relativamente a questões mais concretas, a avaliação, nós fizemos uma proposta que não tenho tempo aqui para esmiuçar. Fomos o primeiro partido a avançar com uma proposta que equacionava a necessidade de articular a avaliação externa com a avaliação interna, valorizando a dimensão de autoavaliação, quer da escola, quer dos docentes, o seu trabalho em equipa e a avaliação nessa mesma perspectiva, e no sentido de garantir alguma visibilidade ao trabalho de uma escola e dos seus profissionais em cada contexto, porque uma escola tem um contexto específico e um quadro de avaliação deve dar conta dessa realidade específica e, nesse sentido, como sabem, este modelo é uma vergonha, não tem qualquer espécie de sentido, não serve para nada a não ser para manterem esta gente, ou para tentarem, porque eu sei que a esperança continua e que a capacidade de luta também, mas para tentarem ter toda uma classe profissional que é perigosa do ponto de vista da sua consciência política, sossegadinha, quietinha e sem criar grandes riscos. Relativamente à parque escolar, nós levámos a parque escolar ao Parlamento, conhecem a posição do Bloco de Esquerda sobre este monstro e o que é que significa da privatização do sistema educativo. O Miguel Tiago também já aqui falou deste aspecto. Há uma, nem é vergonhada, mas é com véuzinhos aqui e acolá, crescente privatização, começando até pelo currículo, como sabem, do ensino do primeiro ciclo, crescente privatização do sistema. A parque escolar é um monstro que está assente sobre a escola pública, conhecem a nossa posição sobre esta matéria, defendemos a autonomia, o princípio eletivo, não há escola democrática que não viva da democracia e da capacidade dos seus atores escolherem quem querem para dirigir o futuro destas instituições. Enfim, um diretor não é um piloto, é um colega, deve ser um professor, uma professora que sabe, evidentemente, o que é que tem nas mãos para poder, coletivamente e em equipa, depois de eleito ou eleita, gerir temporariamente e com mandatos, com o número de mandatos limitado, o futuro dessas instituições. Para terminar, mega-agrupamentos, rapidamente. Neste sentido, acho que o Bravo Nico disse uma coisa que o seu governo não praticou, mas que tem algum fundamento. Eu sempre defendi, e acho que cada um de vós, ou muitos de nós, eu sei, pelo menos da minha experiência profissional, defendemos a necessidade de uma articulação interciclos, ela é determinante. Agora, ela foi feita de uma forma absolutamente violenta, macabra, sem quadro legal. Foi um Ministério da Educação que andou a tentar comprar câmaras e presidentes de Câmara de umas formas ou de outras. Portanto, foi um processo absolutamente vergonhoso. O que é que nós defendemos? Defendemos aquilo que é razoável. É onde não haja necessidade nem contexto para agrupamento, não há agrupamento. Onde há necessidade, onde a comunidade sente como sua a possibilidade e a vantagem de fazer agrupamento, pode haver agrupamento, mas desde que esse seja o ponto de vista e o ponto de partida das escolas, dos seus professores, dos seus órgãos coletivos, das famílias, dos atores da comunidade. É o processo exatamente inverso àquilo que este governo fez e àquilo que está, evidentemente, no dito memorando de entendimento que os senhores assinaram.